Um povo que vieram, meu Deus, te buscasse. Que vieram, meu Deus, ouvir a tua voz, Pai. Deus querido, preenche agora, meu Deus, cada um deles, Senhor. Venha de encontro, meu Deus, das tuas filhas, dos teus filhos. Se revela para eles nessa noite, Pai. Mesmo que seja uma noite calma, Senhor, eu sei, meu Deus, que Tu estás juntinho de cada um de nós, Pai. Nós viemos aqui para Te adorar. Oh, Senhor amado, fala conosco, meu Deus, nessa noite. Está aqui, meu Deus, Tua filha que vai ministrar nessa noite, Pai, a Tua palavra. Senhor, usa ela, meu Deus, como canal de bênção para abençoar nossas vidas. É o que eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e toda a igreja diga amém. Amém. Ainda de pé, receba o pastor nessa noite. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Amém, Jesus. Senhor, nessa noite, Ele nos trouxe até aqui porque Ele quer falar conosco. Nada na nossa vida é por acaso, nada na nossa vida é coincidência. Tudo tem a mão de Deus, porque é o Senhor que nos direciona. Às vezes, por mais que a gente não conheça o Senhor, por mais que a gente não entenda o trabalhar de Deus, as coisas só acontecem por causa da vontade de Deus. Tudo primeiro é permissão de Deus. Não cai uma gota de água do céu se não for permissão de Deus. Não cai um fio da nossa cabeça se não for permissão de Deus. Então, se nós estamos reunidos aqui nessa noite, é permissão do Senhor. E é porque Ele quer falar conosco. Nessa noite, o Senhor quer falar conosco através da fé. Muitas das vezes nós não sabemos o que é fé. Mas a fé é algo que a gente não vê, que a gente não apalpa, mas que a gente crê que existe. Amém? Amém. Assim com Deus. Nós nunca vimos Deus. Nunca vimos o Senhor face a face. Nunca tivemos um encontro face a face com Deus. Porque a Bíblia diz que o homem não pode ver Deus. Porque tão grande é o poder de Deus que se nós víssemos o Senhor cara a cara, nós seríamos fulminados. Por causa do grande poder que Deus tem. Então, isso é fé. A fé é quando nós acreditamos que há um Deus todo-poderoso, um Deus bondoso e misericordioso, que um dia olhou aqui para a terra, viu que tinha um povo que necessitava de perdão, de misericórdia, de uma vida nova. Então Ele enviou Jesus Cristo, que veio, cresceu, morreu e ressuscitou. Para quê? Para salvar a mim e a você. Amém. E por isso nós estamos aqui. Mas se a gente não crê, se nós não tivermos essa fé, nós não somos nada. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé começa em Jesus Cristo. Então eu quero que você abra as suas Bíblias em Romanos. Romanos capítulo 3. Vamos ler alguns versículos. Romanos 3. Vamos ler a partir do versículo 21. Tem por título: a justificação pela fé em Jesus Cristo. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Romanos, capítulo 3, versículo 21. Quantas vezes, irmão, a gente está esperando ser justificado por alguém? Quantas vezes nós desejamos, quantas vezes nós queríamos que alguém nos justificasse por alguma coisa?
Quantas vezes você, eu, nós dizemos que alguém intercedesse por nós? Quantas vezes nós já estivemos falando a verdade sobre algum assunto e precisávamos que alguém provasse que nós estávamos com a verdade? Precisássemos que alguém viesse justificar que verdadeiramente aconteceu daquela maneira. E quantas vezes a pessoa não esteve ali? Quantas vezes a pessoa disse que estaria com você e na hora H não estava mais? Quantas vezes nós precisamos de alguém que diz: não, eu estou com você, eu estou com você pro resto da minha vida, eu estou contigo e não abro. E na melhor hora, quando você mais precisa, ele é o primeiro a ir embora. Assim é na aliança. Geralmente namorados, eles fazem essa aliança. Quando eles começam a namorar, o amor é tão grande que um fala para o outro assim: não, eu nunca mais vou arrumar ninguém, você é o amor da minha vida. Não, e outra, se um dia eu terminar com você, eu não arrumo mais ninguém. Mentira, não dá um mesmo, tem outro. Isso se já não tivesse com outro, está no relacionamento. E quando você mais precisou ser justificado por ele, ó, já foi embora. Assim é o casamento. Um pastor deu uma palestra, aí sorriu. Ele disse que o irmão fez aliança, porque todo mundo que é casado faz uma aliança perante o pastor, perante o padre, que é o quê? Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte os separe. Amém? É uma aliança. Amém? Aí o irmão chegou até o pastor, o casal, a mulher não queria separar, mas o marido queria, porque queria separar. E chegou: pastor, não aguento mais essa mulher, eu quero separar. E a coitadinha chorando. E ele: eu quero separar. E ela: eu não quero, mas eu não quero. Aí o pastor falou assim: verdadeiramente, marido, você quer separar? Então ajoelha que eu vou fazer a oração do divórcio. Aí ele falou assim: mas como é isso? Ele: não, eu inventei agora, ajoelha aí. Aí ajoelhou, o marido ajoelhou e a mulher ficou de fora da oração. Aí o pastor falou assim: Senhor, em nome de Jesus, eu entro na tua presença em oração, meu Deus. Eu apresento esse marido aqui, meu Deus. Eu não estava no dia do casamento dele, mas eu creio pela tua palavra que ele disse que era na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte o separe. Mas como ele disse que até a morte o separe, ele quer separar agora, Senhor, dá um ABC nele agora, no nome de Jesus. Dá um ataque fulminante nele agora, porque ele disse que até que a morte o separe. Quando ele falou, ele segurou a cabeça do marido dele, querendo tirar a mão do pastor da cabeça, e o pastor segurando ele. Aí ele viu, né, que podia acontecer. Ele disse que era até que a morte separe, e o pastor segurando a cabeça dele: Senhor, mata ele agora, Senhor, em nome de Jesus, mata, mata. E ele se segurando, aí olhou para a mulher: a gente conversa, é melhor você do que a morte. Era uma aliança, não é? Era uma aliança. Ela precisava ser justificada por ele, porque era uma aliança. Mas ele queria dar no pé. Mas se a palavra verdadeiramente se cumprisse, que era até a morte o separe, e aí? Então você percebeu como um ser humano é verdade. Você vive? Você percebeu que quando a gente precisa ser justificado por alguém, a gente nunca consegue ser justificado por aquela pessoa? Você já percebeu isso? A Bíblia diz que pode até a mãe esquecer do seu filho, e é verdade. Quantas mães esquecem do seu filho? Quantos pais esquecem do seu filho? Isso é fato. Quantas mães abandonam o seu filho? Quantos pais, isso aconteceu um dia desse, já aconteceu muitas vezes e aconteceu um dia desse. Um homem, um delegado, o pastor assistiu o dia que a gente estava assistindo, o delegado ia levar o seu filho para a creche e ele esqueceu a criança dentro do carro, dentro da delegacia. Isso era de manhã, 7 horas. Quando foi mais ou menos umas 11 horas da manhã, a mãe ligou: e aí, cadê o menino que não está na creche? Aí o pai lembrou: está dentro do carro. Sabe o que aconteceu? Estava morto já. Desde 7 da manhã, um bebê de meses, até umas 11h30 mais ou menos. Por quê? Porque naquele momento o pai esqueceu do menino. Então o ser humano é disso. O ser humano, ele não tem palavra, ele não pode cumprir a sua palavra. Ele diz, mas ele é falho.
O homem comum, ele não consegue cumprir a sua palavra, ele não consegue cumprir aquilo que ele falou. É muito difícil. Tem aquele tipo de pessoa, irmão, que ele promete de tudo. Ele promete tudo, mas ele não consegue cumprir nem a primeira promessa que ele fez. Em todas as ocasiões, ele promete alguma coisa para alguém, mas ele não consegue cumprir a sua própria palavra. Não é assim? O ser humano é assim. Geralmente, criança é boa para detectar essas pessoas. Aquele adulto que gosta de prometer a bonequinha para a criança. Ah, foi o seu aniversário, vou te dar uma boneca. Aí a criança fantasiou aquela boneca na cabeça. A primeira vez que a criança vê ele, eu falo, e aí, cadê minha boneca? Aí no próximo aniversário ele vem de novo, ainda estou te devendo a sua boneca, mas agora eu vou te dar um carro. Aí a criança pensa, eu tenho uma boneca e um carro para receber do fulano. Aí lá vem ele no próximo dia, e aí, cadê minha boneca? Cadê o carro? A criança já perdeu com a criança. Aí quando ele vem prometer mais alguma coisa, a criança fala, mentira, você já me prometeu isso, até hoje não cumpriu. A criança é esperta, ligada. Então nós queremos, às vezes nós não fazemos alguma coisa pelo próximo porque nós não podemos. Mas às vezes nós falamos a mais daquilo que nós poderíamos fazer e não conseguimos cumprir. Por isso que é bom a gente ter, primeiro, a gente sentar, pensar naquilo que a gente pode oferecer. Primeiro nós precisamos nos analisar. Eu tenho isso para te oferecer? Eu posso ir somente até aqui. O que passar daí eu não posso te oferecer porque eu não tenho. Nós temos que ter sinceridade. Já o nosso Deus é diferente. Com o Senhor é diferente. Ele tem de A a Z em tudo, em todas as áreas para dar para mim e para você. Por isso que Ele nos justifica. Amém? É o único que é verdadeiro. Então quando você entrega os seus problemas, quando você entrega as suas dificuldades, quando você entrega os seus bons sentimentos ou maus, o Senhor, Ele é tão abençoador que Ele sabe o momento certo de te abençoar. Ele sabe o momento certo de te entregar, Ele sabe o momento certo de te aconselhar, Ele sabe a hora que Ele tem que justificar você. Com o Senhor é diferente, Ele não tarda, nem fala, Ele chega na hora exata, Ele é abençoador. Ele sabe o que você verdadeiramente precisa. Diz o historiador que Deus presenteou o homem com duas caixas, uma dourada e uma preta. E o Senhor disse para ele, na dourada você coloca todas as suas felicidades, todos os seus bons momentos, todas as suas bênçãos, tudo que for bom você coloca na caixa dourada. Mas tudo que for ruim, todo o seu sentimento negativo, todos os seus fracassos, você coloca na caixa preta. Amém? Amém. E ele começou a seguir aquilo verdadeiramente que o Senhor falou. As bênçãos ele colocava na dourada. E as dificuldades, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ele colocava na caixa preta. Mas chegou um momento da vida dele, que ele foi ver o peso das duas caixas. E quando ele pegou a caixa dourada, estava pesada. Estava muito cheia de bênção a caixa dourada. Ele ficou feliz quando ele viu aquela caixa dourada cheia de bênçãos, pesada. Ele pegou, segurou, colocou no canto. Agora deixa eu ver a preta, tem que estar pesada também, porque eu tenho tanta dificuldade, deve estar pesada. E quando ele pegou a caixa preta, ela estava leve, vazia. Ele olhou, analisou, o que tem de errado com essa caixa? Pegou a caixa, olhou, e tinha um buraco embaixo da caixa. Aí ele ficou bravo com Deus. Ele foi até Deus e com toda a autoridade ele falou, Senhor, para que você me deu uma caixa furada? Você disse que eu colocasse as bênçãos na dourada e as dificuldades na preta, eu coloquei. Agora quando eu fui procurar minhas dificuldades, tinha caído pelo fundo. Ficou chateado com Deus. Para que você foi me dar uma caixa rasgada? E Deus disse, eu te dei a caixa dourada para você guardar suas bênçãos. E quando você quiser relembrar, quando você quiser desfrutar das suas bênçãos, você abre a sua caixa e desfruta das suas bênçãos. Amém? Amém. Já a caixa preta, eu dei ela verdadeiramente
juntamente com um buraco no fundo. Para quê? Para quando você colocar as suas dificuldades, você não se prender a elas ir embora. Amém, igreja? A glória do Senhor Jesus Cristo. Então, assim que nós temos que ser despregados de maus sentimentos. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando você tiver uma dúvida diante de Deus, Ele sabe resolver o seu problema. Dificilmente, irmão, Deus fica no silêncio para nós. Principalmente se nós estivermos confusos. Deus, Ele não é um Deus que está na dúvida, não. Deus é um Deus de certeza, amém? Deus trabalha no silêncio para quem sabe como Deus trabalha. Mas quando você está na dúvida, Deus não deixa você na dúvida. Ele te esclarece, amém? Vamos ler a palavra. Romanos 3, 21. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Palavras do apóstolo Paulo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância ou orgulho? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é o Deus também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, quem justifica pela fé, pela circuncisão e por meio da fé, a incircuncisão? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Amém, igreja? Somente até aqui, uma palavra fiel e verdadeira. Amém. Mas a palavra do nosso Deus é um conjunto. E para nós entendermos a palavra do nosso Deus, nós temos que caminhar juntamente com a fé e com a graça. Porque a graça já diz, é de graça. E quando nós ouvimos essa palavra graça, às vezes nós não entendemos o que ela quer dizer. Quando nós olhamos nessa lojinha, abri uma aqui, lá em São Paulo tem muito. A lojinha de R$1,99, aqui é de R$1,75, tem bem ali, indo para Messejana. E às vezes quando nós olhamos esses preços baixos, nossos olhos enchem logo. Nossa, R$1,75, R$1,99, parece que está de graça. Nós queremos logo entrar para saber o que produto que tem ali dentro. Lá em São Paulo tem um evento que é muito engraçado. Nós quando éramos crianças, hoje ainda tem, mas quando a gente era criança era muito maior o movimento. As crianças chegavam a determinado mês do ano, se não me engano, meados
doces que paravam na rua da escola, paravam uns 3, 4 carros e começavam a distribuir doce. Irmão, vinha criança, era de tudo quanto é lugar. Vinha criança, vinha adulta, era criança trocando de roupa para pegar mais doce, dizendo que não era, que era o irmão gêmeo, que era o irmão, que era o ciclano, porque era de graça. E quando é de graça, irmão, todo mundo corre. Mas tem um porém de quando é de graça. Às vezes a pessoa diz, cavalo dado não se olha os dentes, porque é de graça, não é? Às vezes quando é muito fácil, a gente não quer saber se o produto vale ou se não vale, é de graça mesmo. Se vale ou não vale, não interessa, é de graça mesmo, está dando, eu vou receber. Estão me dando, eu peguei, não é assim? E é por isso que muitas vezes as pessoas não dão valor. Por quê? Porque foi de graça. E o ser humano, ele tende muito para esse lado. Por quê? Porque quando há dificuldade, há também um respeito, há também um cuidado. Sabia? Pense agora no seu maior bem. Pense agora numa coisa que você pagou muito caro, que você suou muito a camisa, que você deve que economizar. Pense em alguma coisa que você tem que para você é de valor. Pense nesse momento. Pense nesse momento, eu não sei, pode ser uma aliança, pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser uma roupa, pode ser um sapato, eu não sei. O que para você é de valor, seja uma joia, pense aí. Você não queria perder, né? Claro que não. Por que você não queria perder? Porque você gastou, porque você suou, porque para você tem um valor, tem uma importância. Foi difícil você conquistar. E quando é difícil da gente conquistar alguma coisa, a gente tem valor para aquilo ali. A gente tem ciúmes. A gente não quer que ninguém toque. Uma pessoa que ela ganhou muitas medalhas, muitos títulos, muitos troféus, se você for tocar, ela nem deixa. Ela não deixa nem você tocar, porque ela tem ciúmes de realmente você pegar ali, você quebrar alguma coisa, você tocar, derrubar no chão, você tirar do lugar. Por quê? Porque para ela tem muito valor, ela estima aquilo ali. Uma pessoa que tem um carro, geralmente homem é assim. Ele tem um carro, ele limpa o carro. Ele passa como que é o nome daquele que suga? Aspirador. Isso, aspirador de pó. Ele tira tudo ali que você pisa, põe lá fora, lava. A única vez que você vê um homem trabalhando muito é quando ele está lavando o carro. Ele tira tudo de lá de dentro, ele coloca para cá e coloca para lá, ele arruma um som, ele arruma um CD, ele faz de tudo, irmão. Ele faz até uma seria no carro. Acho que ele até dormiria dentro do carro. E a mulher, coitada, não ganha nem o perfume, mas o carro tem que estar um cheirinho bom lá dentro. Vai alguém lá e pisa lá dentro, vai alguém lá e tira do lugar, vai alguém lá e risca aquele carro, pelo nome de Jesus, para ver o que acontece. Bate a porta do Monza. Bate a porta do Monza. Bate aquela porta para você ler. Misericórdia. Por quê? Porque para ele tem valor. Vai alguém lá mexer onde não é chamado. Jesus amado. Para sair do carro, sai você primeiro, que eu vou ver se você não vai mexer em nada. Sai primeiro. O homem não faz nem o cavalheirismo de abrir a porta, não. Ele manda a mulher sair para ele ver se ela não vai ficar pulsando lá dentro do carro. Ai das crianças, se for andar de bicicleta, se for brincar de carrinho, vai para os carros. Jesus amado, misericórdia. Por quê? Porque tem uma estima por aquilo ali. Porque guarda. A mesma coisa as mulheres. As mulheres não gostam que mexe nas maquiagens. Se alguém mexer na maquiagem da mulher, coitado. Se alguém for lá, ninguém está nem percebendo. Se for lá e mudar, se a bala do batom não tiver mais como se estivesse nova, Jesus, não funciona mais. Se uma criança não mexe aí, vai quebrar. Se cair no chão então e quebrar tudo, Jesus, quebrar o espelho, não vale mais, tem que comprar um novo. Mas ninguém pode mexer no estojo de maquiagem da mulher. Por quê? Porque estima, porque guarda, porque as pessoas têm valor por aquilo ali. Mas agora vamos trazer para o lado do Senhor. Por que ninguém
valoriza a morte de Jesus? Porque foi de graça. Já pensou nós, tivéssemos que trabalhar igual um camelo? Já viu como o camelo trabalha? Camelo trabalha, irmão. Camelo trabalha demais. Pense no coitado ficar no deserto, irmão, no sol escaldante, mais de 40 graus durante o dia, na friaca que é de noite. Pense no coitado, irmão, bebendo água, uma vez a cada 20 dias, mais ou menos, carregando um monte de gente. Pense no camelo trabalha. Pense. Pensa na chuva de areia que dá no deserto, o coitado tem que andar com o olho fechado. Pense que ele já nasce com os calos prontos nos pés. Para ficar agachado. É verdade, estuda sobre o cabelo que você vai ver. Eu estudo sobre tudo, irmão. Eu sei um pouquinho de tudo. Eu não pastor, mas pesquisa muito. Coitado do camelo, ele já nasce com calo, irmão. No joelho e nos pés. Porque ele já sabe que ele está condenado a trabalhar. Coitado. Coitado do camelo, ele já foi feito para ficar no deserto. Pense se a gente tivesse que trabalhar igual um camelo, irmão, como a gente não ia dar valor a Jesus. Já pensou se a igreja fosse verdadeiramente como a igreja católica diz? Compre o seu lugarzinho no céu. A gente ia dar valor no nosso lugarzinho no céu. Ninguém ia poder fazer um cercado mais para lá do que o nosso céu, que a gente não ia ficar satisfeito. Pense uma pessoa que compra um terreno e aí ela faz aquele cercado de terreno, aí vem o vizinho e compra o terreno do lado. Se ele colocar um pouco, pode colocar 1 centímetro de terra para dentro do seu terreno, que você tira a cerca dele, foi a sua. Pense o céu fosse do mesmo jeito. Você colocasse lá, agora imagine, você colocasse lá as nuvens para cobrir lá o seu terreno, e o seu irmão comprasse um pedacinho do céu do lado do céu, empurrasse um pouquinho a sua nuvem e colocasse a dele. Você ia ficar chateado, né? Porque você ia dar valor, porque você ia ter trabalhado igual um camelo para conquistar o seu lugarzinho no céu. Mas sabe por que a gente não valoriza? Porque não suou nossa camisa. Sabe por quê? Porque não foi o nosso filho que morreu na cruz, nem tampouco nós. Por isso que a gente não valoriza a morte de cruz. Você já imaginou o tamanho do prego que perfurou a mão de Jesus? Não era um preguinho de parede não, irmão. Se fosse esse daí, até eu pregava na minha. Não é um preguinho desse que é feito em construção normal não, mais fino do que estradas. Não. Foi um cravo. Foi um cravo que tinha que perfurar a pele, os ossos, sair do outro lado e ainda cravar na madeira. Imagina o tamanho. Pense. Pense se você teria capacidade de ver o seu filho passando por esse momento. Ou você. Irmão, vai desistir na hora. Na hora que a gente olhasse para o povo lá embaixo falando assim, isso aí que é o rei, então sobe daí. Ixi, a gente ia dar logo uma voadora. Pense se alguém viesse cuspir na tua cara. Para você que é Jesus, você que é rei. Ixi, coitado, ó. Colocasse uma coroa de espinho na sua cabeça, e se você ia ficar alegre? Não ia. Você ia desistir de morrer com eles na hora. Se você não acredita, não acredita. Por quê? Porque o ser humano é assim, a gente não tem a capacidade de passar pelo que Jesus passou. Não porque nós somos diferentes, porque ele estava como homem, ele sentiu as mesmas dores. Jesus, nós temos que entender que Jesus, quando ele veio aqui morrer por nós, ele não estava como Deus, ele estava como um homem. Então ele sentiu as mesmas dores, as mesmas dificuldades, as mesmas tristezas, as mesmas decepções. Pense você agora num cravo maior ainda do que o da mão, foi o dos pés. Sabe por quê? Porque Jesus morreu com um pé por cima do outro. Um pé por cima do outro. Agora imagina aí na tua cabeça o cravo passando pelo primeiro pé. Você acha que ele não queria tirar o outro pé para não furar também? Você acha que naquele momento ali o corpo de Jesus não tremia ou não? Ele não queria descer dali a qualquer custo? Irmão, já pulei uma vez da beliche, uma beliche. E eu não vi, eu já pulei de uma beliche, mais ou menos nessa altura. E eu não vi que tinha um ferro lá embaixo.
virado para cima. Na hora que eu pulei, eu caí de pé. Entrou aqui e saiu aqui em cima. Ah, mas fiquei chateada com aquele ferro. Pense agora num cravo. Pense. Meu irmão, quando ele era mais novo, ele caiu de joelhos em cima de um prego. Foi nada. Começou a chorar. Peraí que eu vou chamar o pai. Porque o pai desse tamanho, na época, pode. Quando ele viu que ia chamar meu pai, que ia doer mais, ele deixou que eu arranco, chorando, arrancou. Ele mesmo. Não foi nada, logo estava recuperado, eu estava correndo de novo. Agora pense que Jesus está com a marca até hoje, nos cravos. Ainda Tomé disse, eu preciso ver para crer se Jesus é Jesus. Preciso ver se verdadeiramente tem a marca dos cravos, e tem. E tem a marca dos cravos para provar que Ele é Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então, primeiro, irmão, a gente já finalizar daqui a pouco. Em primeiro lugar, a fé significa crer. Se você não crê que Jesus Cristo, irmão, é sobrenatural, se você não crê no sobrenatural de Deus, você não está apto para servir a Deus em espírito e em verdade. Primeiro, a morte de Jesus é somente para quem crê. Imagina um homem, que não é homem, é um ser espiritual, é Deus, e agora ele vem através da sombra de Deus, ele, uma mulher, uma virgem, e ele nasce, começa a ser gerado no ventre e nasce como um homem comum. É sobrenatural. Se você não tomar posse dessa palavra, se você não acredita que isso aconteceu, é o primeiro passo que você não crê em mais nada. Porque a vida de Jesus é um milagre, é um sobrenatural. Então você primeiro tem que crer que Jesus Cristo verdadeiramente passou por esse processo de transformação, de Deus para o homem, e depois de homem novamente para Deus. Amém? Amém. A fé é justamente isso. É você crer naquilo que você não viu, simplesmente naquilo que você leu, nos testemunhos de Jesus Cristo, no testemunho dos apóstolos, e que veio uma ramificação de lá até aqui. Amém? Amém. Como o pastor disse alguns testemunhos que aconteceram aqui nesse ministério, através de todo esse tempo. E de lá até aqui houve muitas coisas. Primeiro, Jesus começou a igreja na terra. Jesus com mais 12 homens, a igreja começou. A igreja se manteve forte de lá até hoje. Já se passaram 2013 anos da vinda de Jesus Cristo. A morte de Jesus é passado, presente e futuro. Amém? Amém. O sangue de Jesus, ele equivale para isso. É para aqueles que já vieram, para nós que estamos aqui e para aqueles que ainda virão. Amém? Amém. Se Jesus não arrebatar a sua igreja, e ainda que ele arrebate a sua igreja, durante a grande tribulação, que se você não sabe o que é a grande tribulação, pesquise na Bíblia, ainda haverá salvação? Haverá salvação. Então a morte de Jesus ainda é válida para aqueles que hão de vir, para aqueles que nascerão, para aqueles que ainda receberão Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas para isso você precisa crer nos testemunhos. Como? Como quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Ah, mas isso naquela época. Será que foi verdade? Foi muito mais do que verdade. Foi fato. Aconteceu verdadeiramente. Não só aconteceu, como continua acontecendo. Amém. E você precisa crer. Você precisa tomar posse. Você precisa acreditar no sobrenatural. Irmão, milagre não se explica, milagre acontece. Se milagre se explicasse, não era milagre, era científico. Você já parou para pensar que a ciência
A medicina não está curando ninguém, irmão. Já pensou? Você já parou para raciocinar? Você já parou para meditar? Que a medicina, a ciência, não está colocando mais nada em ação? Como? Você nunca parou para meditar que antigamente não existiam tantas vacinas como hoje? Você não parou para pensar que antigamente, na época dos nossos pais, dos nossos avós, não existia vacina como existe nos dias de hoje? Não existia. Mas hoje, de uns tempos para cá, no século XX, século XXI, começou a existir as vacinas. As crianças saem do hospital já vacinadas, não é assim? Todas as crianças, quando nascem, tomam BCG e continuam tomando vacina mês a mês, até mais ou menos um ano, e fora as campanhas de vacinas que são feitas durante todos os anos. As crianças de 0 a 5 anos, a vacina que o idoso tem que tomar contra a gripe. Você já parou para associar uma coisa a outra? Você já parou para meditar que com todas as vacinas, por que existe diariamente criança no hospital doente? Por quê? Se tem tanta vacina para prevenir a doença, por que as crianças continuam então doentes? Você já parou para pensar que a vacina é feita do próprio vírus? E que geralmente a pessoa acaba de tomar a vacina, em vez de ela ficar boa, ela fica pior? Você já parou para ver quando a criança toma uma vacina daquela na sua coxa? A criança fica com a sua perna inchada, tem até febre por causa da vacina e antes ela não tinha nada. Você já parou para perceber que quando o idoso toma a tal vacina contra a gripe, ele fica doente após a vacina? Você nunca parou para meditar? E a ciência, a medicina não cura. E a ciência, ela não cura o câncer, ela arranca os órgãos da pessoa. Ela retira fora aquela parte que está contaminada com câncer. Ela não cura a pessoa, porque se ela curasse, não precisava retirar. A pessoa voltaria ao seu estado normal. Você já parou para ver que o homem não tem mais nada bom a oferecer, senão coisas ruins? Será que você não parou para meditar que com toda a tecnologia que o homem tem hoje, era para não existir mais fome na terra? Por quê? Porque o IBGE, ele sabe quantas pessoas existem na face da terra. 7 bilhões de seres humanos. E se ele sabe que tem tudo isso, por que ele não consegue alimentar a todos? Com tanto avião, helicópteros de guerra, um país tão desenvolvidos como Estados Unidos, Japão, por que tem tanta gente morrendo de fome? Por que a tecnologia conseguiu saber quantas pessoas tem na Terra, mas não consegue suprir a necessidade delas? Será que você já parou para meditar que o ser humano está fazendo com o ser humano, o que o homem, o que os governantes estão fazendo com a nação? Ao invés de dar o crescimento, eles estão abatendo. Você já parou para ver que doenças que nunca foram faladas ou que já existiam e sumiram do mapa, agora elas estão ressurgindo com outros nomes? Você pode já pensar que talvez, ou que é, doenças recriadas em laboratórios e jogadas sob a nação para quebrar, abater a massa da humanidade? Quantas pessoas estão morrendo de causas desconhecidas, que são muito conhecidas por governantes? Você já parou para meditar? Que eles estavam vacinando a população contra a vacina H1N1, a gripe A ou a
suína, que eles fizeram logo no início, e morreram milhares de pessoas e os governantes não se vacinaram? Será que você já pesquisou sobre isso? Por quê? Porque, irmão, você já parou para pensar como pode, no mundo inteiro, começar uma gripe? Uma gripe que mata no mundo inteiro? Será possível? Você nunca parou para meditar que poderia ser tido forjada? Será que você nunca parou para meditar que o caminho agora é só Jesus? Será que você não conseguiu pensar que agora não há, nós estamos nesse momento, como Moisés estava no deserto, irmão? Nós olhamos para a direita, é deserto. Nós olhamos para a esquerda, é deserto. Nós olhamos para trás, é o exército inimigo. E nós olhamos para frente, é o mar vermelho. É só Jesus agora. Você já parou para pensar que a Bíblia diz que o arrebatamento vai acontecer sem ninguém saber, nem os anjos, nem Jesus, somente Deus sabe o dia e a hora? Mas como? A Bíblia diz, irmão, que o anticristo viria, reinaria após o arrebatamento, ia colocar o chip na população, e era assim: você nega Jesus? Não nego, não nega, então vamos matar logo. Mas não vai ser uma mortezinha com tiro na cabeça, não. Vamos cortar um dedo, vamos arrancar uma unha. Ela tem filho, vamos matar o filho primeiro na frente dela. Você nega Jesus? Eu não nego. Você não nega? Você está grávida, né? Vamos abrir, vamos tirar a criança. Você nega Jesus? Eu não nego. Pois eu vou começar a arrancar suas unhas com alicate. Você nega Jesus? Eu não nego. Eu não nego. Será que a gente suporta? Aí, aquele que diz eu nego Jesus, eu não quero saber de Jesus não quero ser massacrado, então põe o chip na mão na testa. O anticristo vai fazer isso. Mas como o anticristo vai fazer isso se a igreja ainda não foi arrebatada? Mas o chip já está pronto. E a lei nos Estados Unidos é abril de 2013. Que ano nós estamos? Abril. Que ano nós estamos? 2013. Abril, nós estamos agora em fevereiro. Fevereiro, março, abril. Se o chip já está pronto e a lei nos Estados Unidos, será que o arrebatamento vai acontecer em 3 meses? Não sei. Mas será que você está pronto para subir em glória com Jesus Cristo? Será que as Escrituras estão cumprindo na sua vida? A Bíblia, ela não é mais um livrinho, irmão, de conto de fada, não. A Bíblia é um livro de profecia. Profecia que está se cumprindo no século XXI. E nós estamos aqui no século XXI vivendo esses momentos. Será que nós estamos preparados se Jesus vir arrebatar a sua igreja nesses próximos 3 meses? Eu não sei. Será que nós estamos preparados para subir? Eu sei que o chip já está pronto e que vai ser colocado a partir de abril, que é uma lei nos Estados Unidos. O Obama assinou. Será que Jesus virá em 3 meses? Eu não sei. Será que a lei vai ser adiada? Eu não sei. Fica a pergunta no ar. Mas se nós não cremos no sobrenatural que é Jesus Cristo, e todos esses milagres estão acontecendo a olho nu, se nós não acreditarmos no testemunho de Jesus Cristo, irmão, a gente não precisa acreditar em mais nada, a gente já está condenado. Por quê? Porque a gente tem uma facilidade de acreditar, irmão, em tantas coisas fúteis. Aí só tem dificuldade de acreditar nas coisas de Deus. O Satanás é tão sagaz, irmão, que há um dia no ano que é o dia de Satanás. Acho que ninguém parou para pensar nisso, estava pensando nisso essa semana. Satanás é tão sagaz que ele colocou o dia dele no ano. É o dia 1º de abril. Dia 1º de abril é o dia da mentira. Quem nunca contou a mentira, hein, no dia 1º de abril? É o dia de Satanás. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E quando é o chip? Abril.
o povo? Será que você não parou para meditar ainda nas coisas que estão acontecendo ao seu redor? Será que você não tem a capacidade de distinguir entre o bem e o mal? Entre as coisas de Deus e as coisas do inimigo? Será que você não parou para meditar o porquê que tem, irmão, animais em extinção? Por que tem tanto animal em extinção? Se existem câmeras, satélites, homens preparados justamente para isso. Por que a Amazônia está sendo destruída? Por que ela está desaparecendo do mapa com tanto controle que os governantes têm em tudo? Você sabia? Se você não sabia, você vai ficar sabendo agora. Você sabia que estão jogando veneno sobre a população? Nunca ouvi falar. Pois se chama rastros químicos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem outro nome, mas não está acontecendo só no Brasil. Está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, na China. Como por exemplo na China, os homens da China, vendo que havia um avião suspeito percorrer na China, eles abateram a aeronave e morreram 3 tripulantes, 4 sobreviveram. Homens da CIA, homens preparados, homens que trabalham dentro da unidade de medicina, homens que trabalham com as doenças, procurando a solução de doenças virais, estavam dentro de aeronaves cheias de venenos modificados em laboratórios, doenças virais. Após eles terem borrifado esse veneno na população, mais de 40.000 pessoas ficaram infectadas por vírus H1N1. E aqui no Brasil, você pode ver, quando passar um avião soltando aquela grande fumaça, eles dizem arranha-céu, que fica aquela marca, se ela ficar durante pouco tempo, aquele jato foi de água. Se ela persistir, como em muitos lugares, até aqui mesmo no Brasil, aquilo ali é veneno na população. Veneno mortífero. Pesquisa. Rastros químicos. Agora eu te pergunto: quem autorizou? Quem foi o homem, a mulher, não sei? Quem é o homem que autorizou jogar rastros químicos na população? E quando os governantes foram questionados a respeito desse assunto, sabe o que eles disseram? Não, isso não é nada demais. Isso é um produto, é um tratamento para a camada de ozônio que está toda perfurada. Por que a camada de ozônio está perfurada? Se você não sabe o que é a camada de ozônio, a camada de ozônio é o que protege a Terra do Sol. É uma camada que protegia a Terra do Sol. Mas por que não protege mais? Por causa da poluição do homem. A camada de ozônio está cheia de buracos. Por que o sol está mais quente? Por causa da poluição que perfurou a camada de ozônio na Terra. E por que então, se é um tratamento, por que iam tratar a camada de ozônio com veneno? E se fosse alguma coisa boa para a população, nós não seríamos comunicados disso? Por que tanto sigilo? Por que a televisão não anuncia tal coisa? Então nesse momento, é um momento de reflexão para você. É o momento de você tomar a decisão com Deus. O tempo de Jesus Cristo está próximo. Está próximo. A vinda de Jesus, ela está às portas. E se você não crê em Jesus Cristo agora, talvez seja tarde demais. Talvez seja tarde demais para nós obter a nossa salvação. E diz mais, a fé, ela inclui a
assunto ficando no mesmo. Porque se a gente não se arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, nós não podemos ter uma vida com Cristo. Primeiro, tem pessoas, irmão, que ela não tem a capacidade nem de perdoar e nem de ser perdoado. Já pensou nisso? Tem pessoas que são incapazes de perdoar e de receber o perdão. Tem pessoas que nem dão o perdão, nem liberam e nem aceitam. Tem pessoas, irmão, que não perdoam nem a si mesmo, só para começar. Isso é a raiz de muitos males. Se não tem arrependimento, não tem perdão. Se não tem perdão, não tem mudança de vida. Sabe por quê? Porque você precisa abrir mão de algumas coisas para poder viver. Você precisa abrir mão do pecado. Você precisa, abrir mão do seu passado. Você precisa abrir mão daquilo que você viveu. Mesmo que tenha sido bom, hoje você vive uma nova vida. Então você precisa abrir mão de algumas coisas. Para você abrir mão, você precisa dar e receber o perdão. Você precisa se perdoar. Tem pessoas que não se perdoam porque tomou atitudes em algum momento da vida e hoje ela se arrepende, mas não se arrepende verdadeiramente. Ela tem um remorso, ela tem uma angústia tão grande dentro dela que ela não consegue passar por cima disso e viver uma nova vida. Tem pessoas que tomou decisões no passado e hoje elas não conseguem viver por causa da decisão que ela tomou lá. Elas não se perdoam porque elas ficam pensando: eu não devia ter feito isso, e eu fiz, olha o que minha vida virou hoje. Eu não deveria ter parado meus projetos, mas eu parei por causa disso, por causa daquilo, por causa do fulano, do ciclano, do Beltrano, e agora eu não sou feliz. Eu devia ter ficado com a minha vida mesmo, e ela não se perdoa. Mas há uma solução. É o que? Você liberar o perdão, você perdoar, você abrir mão, você tomar uma nova decisão na sua vida. Amém? A fé também, ela inclui a obediência. A Bíblia diz, já vou encerrar, Jesus dizendo: muitos dizem Senhor, Senhor, mas não obedece o que Jesus fala. Muitos dizem que Jesus é Senhor e que Deus é Pai, mas não obedece a voz de Deus. Como? Pergunte ao macumbeiro: você é filho de Deus? Ele diz: eu sou filho de Deus. Pergunte ao macumbeiro. Pergunte. A primeira palavra dele é: só é filho de Deus. Essa está aqui de baixo, né? Porque o de lá é meu. Ele diz que ele é filho de Deus, mas agora uma pessoa pode dizer que é filha de Deus e com uma obra de macumbaria, colocar o nome do outro na boca do sapo, rodar, irmão, fazer maldição para a vida do outro. Como que essa pessoa pode ser filha de Deus? Sem obedecer a Deus? Impossível. Como uma pessoa pode dizer que é filha de Deus glorificando a Satanás e não a Deus? Não fica muito controverso, não? Não é estranho? É muito estranho, irmão. Então, se nós dizemos que Deus é Pai, como Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, oramos o Pai nosso, e não fazemos uma palavra, se ninguém acha que tem gente que nunca parou para meditar nessa oração. O católico fala o Pai Nosso, eles rezam mais de 20, 30 vezes em seguida, mas não param para meditar o que diz o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a sua vontade. 5 minutos depois de orar ou rezar para eles, seja feita a tua vontade, está aqui a pessoa fazendo a vontade dela. A vontade de Deus é que ela estivesse na igreja, orando, buscando, mas ela está na porta do Pai. Ela acabou de dizer: seja feita a tua vontade. Assim, se seja feita a vontade de Deus, a vontade de Deus não é a nossa. A nossa vontade é a carne. A nossa vontade, irmão, é fazer as coisas da carne, é os desejos da carne. O nosso desejo é totalmente diferente do de Deus. Imagine se a gente fosse espiritual 24 horas por dia. Espiritual, irmão, é se a gente fosse só oração, jejum,
jejum, ler a palavra, buscar, louvar. Isso era a vontade de Deus. Agora a vontade da nossa carne é falar da vida, ler, comer, dormir, ter relação com o esposo, com a esposa. É isso aí a vontade da carne. Essa é a nossa vontade. A vontade de Deus é santificação. O nosso é desejo da carne. Então, a fé é obediência. Eu vou finalizar. Para finalizar, a fé, irmão, ela é uma sinceridade com Deus. A fé, ela é uma sinceridade com Deus. Como? Porque você não pode enganar Deus, primeiro. Às vezes, nós, nas nossas falhas, no nosso modo errado de pensar, a gente pega contra Deus e pensa que Deus não viu. Aí, nós, irmãos, já vi uma pessoa fazer isso na maior cara de pau. Hoje eu olho e fico muito chateado por essa atitude dessa pessoa. Uma pessoa chegou para mim, bateu nas costas e disse: não, eu estou com a razão. Eu estou completamente cheia de razão. Sabe por quê? Porque eu acabei de receber presentes. Acabou de vir uma pessoa ali e me presenteou com essa cesta. Acabou de vir outra pessoa ali que foi no mercado e comprou isso aqui para mim. 3 pessoas vieram aqui e me deu a mesma coisa. Eu estou com razão. Ela disse. Ela disse desse jeito, na maior cara larga. Amém, está casando? Não, eu só posso estar com a razão, eu só posso estar certa. Eu não estou mentindo, porque eu acabei de ser presenteada 3 vezes. Olha aí que eu acabei de receber. Porque essas bênçãos de Deus aqui na minha casa, se eu estivesse falando mentira, Deus não ia me abençoar. Tá certo. Não deu 30 minutos ao final da oração. O pastor saiu, ela chegou até mim e falou assim: pastor, eu queria conversar com você. Eu tenho vergonha de falar na frente do pastor. Pois fale. Ah, mas foi mulher. Você fez isso? Fiz. Mas você não acabou de falar que estava com razão no bastante? Você adulterou? Adulterei. Essa era a razão que você tinha de todo mundo batendo no peito. Você acabou de receber presente de bênção de Deus? E você está falando aqui na minha cara que você acabou de adulterar. E como você teve a falta de vergonha, irmão, de falar na frente de todo mundo que você estava com a razão, e agora você vem aqui empatia com mais dizer que você acabou de adulterar? Isso é sinceridade? Não para mim. Talvez naquele momento que tinha muita gente, muitos irmãos, a pessoa quis se mostrar, quis ser grande, quis mostrar que ela era espiritual, que ela estava sendo abençoada pelos seus feitos, pelas obras, achando que Deus é escarnecedor, mas Deus não é escarnecedor. Isso não é sinceridade, irmão, isso é mentira, isso é falsidade. Então nós temos que ter uma sinceridade com Deus. Se o pastor, a pastora, o irmão, a irmã não está vendo, o marido, a esposa não está vendo, Deus está vendo. Deus está vendo. E que é muito pior se alguém tivesse visto, porque se alguém desse, poderia até perdoar ou ficar quieto, mas Deus vê, e a gente não mentira, Deus toma parte da justiça. E nós sentimos o peso da mão de Deus. Então, para a gente servir ao Senhor, nós temos, irmão, que estar em sinceridade com Deus. Então, são esse 4 fatores. Nós precisamos ver, nós precisamos ser obedientes, nós precisamos ter sinceridade com Deus, nós precisamos tomar posse da palavra do Senhor e seguir em frente. E a fé, irmão, para finalizar, a fé ela não diminui, a fé ela cresce. A sua fé não tem que diminuir, entenda isso. A sua fé ela não pode diminuir, a tua fé tem que crescer. A tua fé tem que crescer através dos testemunhos, ainda que eles não sejam na sua vida, você tem que tomar posse se alguém falou. Primeiro, se a pessoa está testemunhando, se ela estiver mentindo com ela em Deus, eu tomo a posse. Você tem que ter a sua fé inabalável, fé não diminui, fé ela cresce. E quanto mais a sua fé cresce, mais você pode alcançar de Deus. Porque a Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer algo, irmão, maravilhoso, grandioso. Você vai dizer ao monte:
Imagine se a sua fé for grande, o que você não vai poder fazer? Então, fé não diminui, ela cresce. Amém, igreja? Tome posse dessa palavra. Amém? Não deixe o inimigo roubar ela do teu coração. Lembre-se que você está como Moisés. Deserto, deserto. O inimigo e o mar à frente. Nesse momento você precisa clamar pelo Senhor. É o momento que a gente precisa de um escape da parte de Deus. Amém? Desde já eu agradeço a minha oportunidade para essa igreja que aplaude o Senhor. Amém? Amém, igreja? Nós vamos estar encerrando. 8 horas, 5 minutos. Amém? E antes de encerrar e orar por todos, quero falar para a igreja que nós, o homem, está encurralado. Eu pense nisso. Estamos encurralados pela dificuldade. O homem busca uma saída e não está achando. Mas a única saída é através do Senhor Jesus. Viu? Jesus, tão maravilhoso que é, ele sabia que no nosso tempo que estamos vivendo, a gente ia estar tão problemático, tão cansado, que ele deixou um versículo para nosso escape. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O único descanso que nós vamos achar só através de Jesus. Não existe descanso em outro lugar. Muitos, no domingo, ele junta a família ali, reúne a família e vai para uma pousada, para uma praia, para um descanso, só naquele dia. Mas no outro dia começa toda a canseira de novo. Cansaço por alguns minutos, um descanso por alguns minutos. Mas o descanso em Jesus é eterno, é para sempre. Amém? E nós estamos no canto da parede, sem saber o que fazer. Como igual Moisés. Viu? Mas existe um que está dizendo para mim e para você: clama a mim. Moisés, clamas a mim. E quando nós clamamos por ele, ele se apresenta para nós e traz a solução para o nosso problema. Amém? Quero deixar uma palavra para encerrar. Abrindo a gaveta e desarquivando aquilo que você arquivou. É tempo de fazer isso. Viu? Você olha à sua frente, você vê tudo parado. Você lembra do passado e pensa como era bom, mas hoje eu não consigo dar um passo à frente. Abre a gaveta, desarquiva aquilo que você arquivou. É uma raça que tem mais arquivado. É uma verdade.